Foi a última cidade em que as pessoas continuaram a viver. O resto da civilização tinha sido destruída. A própria cidade foi dividida em partes. Caso os monstros rompessem a primeira muralha, os sobreviventes poderiam refugiar-se na parte central. Foi neste dia que os terríveis monstros atacaram as muralhas desta cidade. Pareciam humanos mutantes, mas tinham uma grande força e resistência. Todos tinham o mesmo aspecto, não havia distinção entre o feminino e o masculino. Havia ossos que saíam das suas costas como caudas. Não tinham lábios e os seus dentes eram imediatamente visíveis. Centenas, talvez milhares de monstros atacaram a cidade. O seu objetivo é destruir a humanidade e tornar-se no topo da cadeia alimentar. O povo ripostou e estava pronto para tal ataque. As suas unidades tinham arqueiros e carregaram os seus arcos para os atingir. Havia uma ordem do comandante-chefe para disparar, e todos os arqueiros dispararam flechas contra os monstros. Trespassaram os seus corpos e enfraqueceram o exército inimigo. Para a matar, tinha-se de lhe acertar diretamente na cabeça, pelo que os arqueiros tinham vindo a aperfeiçoar as suas capacidades durante anos. Choveu um granizo de flechas sobre os mutantes e conseguiu atingir alguns deles. Enquanto os artilheiros estavam a recarregar as suas armas, os canhões do navio rolaram para fora. Uma dessas balas de canhão podia facilmente rasgar um monstro ou dois. O fogo dos canhões também causou o seu impacto sobre o inimigo e o seu exército começou a diminuir. À direita de todos estava o comandante. Os seus soldados relataram-lhe que o ataque lhes tinha causado sérios danos. Mas ele era austero e experiente e ordenou-lhes que não relaxassem. Uma luz dourada brilhante brilhava no céu. Parecia que os deuses tinham vindo em auxílio dos homens numa tal situação. Mas o comandante sabia para que veio aqui abaixo. Aguentem a linha. A divindade tinha vindo aqui abaixo para destruir a humanidade. Um raio de luz, como um cometa, caiu rapidamente na multidão de monstros em frente ao muro. Os guardas observavam e rezavam. Senhor, concedei-nos a vossa piedade. Aqui no Messi. Este era o nome da cidade. Assim que caiu, houve uma enorme explosão que espalhou e destruiu os monstros que se encontravam nas proximidades. Uma luz brilhante deslumbrou os dois lados beligerantes. No centro era uma deusa, ela estava deslumbrante. Tinha grandes asas brancas, como um anjo. Mas o rosto era assustador. Negra como os olhos escuros e uma pupila dourada brilhante. Cabelo dourado por baixo do qual podia ver pequenas asas. Os guardas repararam quem tinha descido, é o anjo. É o quarto arcanjo Auriel. O comandante disse muito alto para elevar o moral dos seus camaradas: nós, os santos defensores, de acordo com o nosso juramento, devemos salvar o último povo a fim de preservar a civilização. Se a cidade for invadida, o fim de toda a humanidade chegará. O nosso trabalho é aguentar até o Salvador chegar. Até lá, lutem com as vossas vidas em jogo. Ele gritou, pronto a desistir da sua vida para vencer. Mas onde ele estava de pé, um raio de magia brilhante perfurou a área, quebrando a barreira do muro e derrubando o comandante para trás. Foi o mesmo arcanjo que deu este golpe. Ela não veio aqui para salvar pessoas, mas para as destruir. Nesta altura, a rapariga estava a puxar o braço do rapaz. Era a rapariga de cabelo ruivo e o seu amigo de cabelo escuro. Ela não estava confusa por todas as pessoas que fugiam em pânico. O rapaz tentou segurá-la. Belle, não vás por aí, é perigoso. Com lágrimas, ele gritou-lhe: Oh, Aira, não te preocupes. Venha comigo. Vou mostrar-vos algo interessante. Ela disse-lhe de volta e continuou a seguir o muro. Uma mulher estava na frente deles. Ela estava aterrorizada. Tinha uma criança nos braços e todas as pessoas à sua volta estavam apenas a fugir dali. Ela tentou deter as crianças. Olá, crianças. Para onde vão? Ela gritou-lhes. Belle acreditava que um anjo tinha vindo para ajudar. Ela perguntou se era verdade que ele tinha aparecido ali. Então não devia ter medo. Temos salvadores. Eles vão proteger-nos. Mas aquela viga furou a parede e enormes pedaços de pedras começaram a cair sobre a cidade e os seus habitantes, destruindo todos os edifícios e estruturas. A mulher só teve tempo para dar a volta. Como um enorme pedaço de parede lhe caiu em cima e a esmagou, em frente dos seus filhos. Quase que os levava com ela. Se não fosse esta mulher, o nosso casal poderia ter estado no seu lugar.
Mas ela impediu-os antes de caírem. Eles ficaram chocados. Eles viram a morte pela primeira vez. Uma pessoa aleatória correu e apenas gritou no topo dos seus pulmões: socorro! Mas aquela viga era muito poderosa e atravessou a parede até ao povo. Começaram agora a evaporar-se. O rapaz saltou para cima da rapariga para a afastar da viga e a salvar. A isto seguiu-se um segundo golpe. Já tinha atravessado o muro abaixo, formando uma passagem para a cidade. Agora nem o arcanjo nem os monstros podiam ser parados por aquela muralha. Sobre os azulejos, descalça, a deusa entrou na cidade. A sua pele brilhava como o sol, com uma aura como essa, ela deveria ter sido a esperança desta cidade. Mas ela estava do outro lado. O comandante estava morto, o seu corpo incapaz de resistir a uma magia tão poderosa. Mas de repente ele ganhou vida, os seus olhos e os dos seus companheiros de escudo começaram a brilhar como os olhos dos monstros. Todos os que foram atingidos pelo brilho do raio transformaram-se em monstros. O exército de mortos-vivos ganhou vida e estava completamente sob o controle do arcanjo. Ela começou a mover-se e a fazer ruídos estranhos. A alguns faltava um pedaço do seu rosto, mas não sentiam dor. Ela avançou com eles em direção ao centro para destruir toda a vida. E ela apontou o dedo para guiar o seu exército. Apressaram-se a matar pessoas e nada mais poderia detê-las. Para o exército de homens, ela derrotou num só golpe. Mas felizmente para o povo, alguém apareceu, talvez tenha sido um sobrevivente do muro. Ele cortou um grande número de monstros com golpes de espada rápidos. Foi um herói com cabelo roxo. Depois dos monstros sem alma, ele atacou a deusa. Ela não teve tempo para reagir e ele deixou um corte no corpo dela. Na zona do peito. Sangue gotejado dali. Ela era um anjo, mas o seu corpo não era muito diferente do de um humano. Ele ficou numa posição defensiva, com uma espada peculiar na mão. Tinha uma cor negra e nenhum raio de sol se refletia nela. Era a espada da donzela sagrada. Com ela, ele ia derrotá-la. Os seus camaradas de armas olharam dos telhados, também eles eram combatentes treinados que tinham treinado toda a sua vida para este encontro. Morre aqui já Auriel. Ele gritou e eles encontraram os olhos um do outro nessa luta. Seguiu-se uma feroz batalha. Mas foi capaz de lidar com todos os defensores. Até este tipo foi assassinado. Ele olhou-a nos olhos e transformou-se num monstro. Os seus olhos adquiriram uma cor vermelha. Mas de repente a sua cabeça foi separada do seu corpo. Alguém estava a segurá-la com a mão. Era um verdadeiro defensor desta cidade, mas infelizmente não chegou a tempo de proteger a geração mais jovem. Empurrou a sua espada para o corpo do rapaz para que ele não pudesse lutar mais. E na sua outra mão era um troféu. A cabeça de uma deusa. Reparou que havia duas crianças escondidas nos escombros do edifício. Bel e Aira. Ele olhou para eles e eles ficaram assustados. A rapariga estava inconsciente. E o rapaz estava a olhar nos seus olhos, e os seus olhos também estavam vermelhos, ter-se-ia pensado que ele também se tinha tornado um monstro. Olharam um para o outro. O defensor desembainhou a sua espada. E furou o que parecia ser um tipo. Ele poderia ter pensado que também poderia magoar as pessoas. Mas ele tinha morto um monstro que espreitava atrás do rapaz, apenas um pouco mais e teria acabado com as crianças. O homem salvou os dois homens da morte. Ele estava parcialmente vestido de armadura e empunhava uma enorme espada. A sua cara tinha enormes cicatrizes das batalhas que tinha sofrido. Passaram 7 anos desde esse incidente. As pessoas viviam vidas comuns, o sol brilhava brilhante e quente, as crianças brincavam no pátio e toda a ação se desenrolava no mercado da cidade. Abel começou a namoriscar. Experimente só uma vez. Brilhante, tão macio e úmido. Com estas palavras ela queria. Para vender ovos especiais. Ela tinha um corte de cabelo curto, olhos brilhantes e bastante verdes, e na mão segurava um cesto de ovos. Vendo-os com desconto. Apenas 2 peças de ouro por um. O padeiro recusou a sua oferta, pois podia comprar as mesmas por um ouro no mercado. O quê? Digo-vos, são especiais, tentou pressioná-lo. Não é especial se tiveres o último deles, respondeu o homem. Ele repreendeu-a. Não namorisquei tanto. Pode pregar-lhe uma partida. Ela opôs-se.
Quando é que já namorisquei? Mas havia um olhar de vergonha na sua cara. Não só não o compra, como resmunga sobre ele. Ela acrescentou: a maçã não cai longe da árvore. Acrescentou a pasteleira. E o rapaz estava a tentar acalmá-la. O tipo tentou vender novamente: senhor, pode mudar de ideias. Não há mais nenhum lugar para vender o produto a este preço. O homem quis ajudá-los e compreendeu a sua situação. Mas ele não pôde concordar com ela. Ele é também um comerciante e gostaria de poupar o seu dinheiro. Depois, Aaron sugeriu outra coisa: entregar-lhe jeito todas as manhãs. Por favor, disse ele, e dobrou as palmas das mãos diante da sua cara, pedindo-lhes. E depois, para ter a sua aprovação com certeza, fez olhos muito bonitos, como um gato gatinho. Embora esse seja o tipo de coisa que Abel deveria ter feito. O padeiro exalou. Pedir-me para fazer isso com esses lindos olhos é contra a lei. Tudo bem, ele concordou, mas fez uma condição. Sem atrasos e todas as manhãs. O rapaz agradeceu-lhe e saiu com a rapariga. A sua esposa caminhou atrás dele. Era uma mulher mais velha carregando um saco de pastelaria e perguntou se as crianças já tinham saído. Sim, ele respondeu-lhe. Belle era cada vez mais parecida com o seu pai. Mas estou orgulhoso da malta. É difícil para eles, mas eles cuidam dos outros. Sabes, querida, o nosso novo produto hoje desapareceu. Ela sorriu. Gritou a pasteleira. Eles fugiram de lá. A Belle não conseguia parar de resmungar. Bem, tanto faz. Eu não gosto daquele tio. Quando é que eu comecei a namoriscar? Não tenho culpa de ter nascido bonita. Se eu me tornar um salvador, vou pensar se vou salvar este tio. O tipo disse com um sorriso no rosto: continuará a protegê-lo. Com alegria na cara ela respondeu: claro que sim. Afinal de contas, os salvadores protegem toda a gente. Eu também te protegerei, Aira. Confia em mim. De repente, ela tirou um pãozinho debaixo da camisa e deu a Aira: e aqui está um presente para si, aqui tem. Levou-o com um olhar confuso na cara. De onde é que ela o tirou? Acontece que ela roubou ao padeiro. Por que o pãozinho, de repente? Perguntou o rapaz. Levei-o especialmente para que o pudesse experimentar. Ouvi dizer que era o seu novo produto. Vender falsificações é uma má ideia, não é? Acrescentou ela. Ela decidiu dar uma dentada e algo alarmou o seu olhar. Ela inclinou-se, pensar-se-ia que estava a ficar doente. O rapaz estava a ficar preocupado. Sente-se bem. Ela virou-se para o enfrentar, havia migalhas do pão na sua bochecha e disse como é delicioso. Mas ela não decidiu comer tudo, ela embrulhou o pão de forma no papel. Ela teve de o partilhar com os mais pequenos. Pensou ela. Ouviram algo a acontecer lá fora, levantaram um forte estrondo de pessoas na praça. Era como se soubessem o que se estava a passar e viravam-se ali, os seus rostos cheios de felicidade. O rapaz virou-se para ela. Penso que um dos socorristas está de volta, vamos dar uma olhadela. Ele segurou um pãozinho na mão, ou melhor, pensou que ainda lá estava, pôs a Belle abruptamente. Levantou-se e correu para lá, agarrando aquele pãozinho com ela. Ela correu e comeu o carrapito enquanto o seu cabelo flutuava ao vento. Tudo o que ela conseguia ouvir era ele a gritar atrás dela. Os enormes portões de ferro começaram a subir. Estes portões abriram apenas com a confirmação do chefe da guarda na cidade. E através da arcada marchou todo um exército de guardas. À frente deles vieram os mais fortes e os mais graduados na hierarquia. Estavam a cavalo enquanto a infantaria marchava atrás deles. O primeiro foi o primeiro com longos cabelos dourados. Atrás dele estava um rapaz com cabelo curto, um rapaz e uma rapariga de cabelo castanho comprido. Os rumores chegaram ao povo e todos eles começaram a discutir o assunto. Tinham exterminado uma reunião de espíritos malignos de nível 4 no norte. É assustador imaginar o que teria acontecido sem os salvadores. Obrigado. Viva a donzela sagrada! A multidão gritou. A multidão de pessoas não conseguiu deter a Belle. Ela empurrou-as sem dizer nada. Apenas um tipo correu atrás dela e pediu desculpa pela sua rudeza. Ela chegou a tempo e já estava ao lado da mais importante. El Salvador é a Roa da 15ª posição. Não acredito que estou a vê-lo tão de perto.
Espero que a santa donzela me escolha em breve, disse ela. O rapaz tinha medo por ela e perguntou: não tens medo? Afinal de contas, terá de combater os espíritos maus e os deuses. Ela respondeu: claro que sim. Mas perder a única pessoa que alguma vez amei para aquela coisa má. Nunca consegui esquecer esse dia. As memórias voltaram a inundá-la. Tudo o que ela se lembrava era o olhar dos olhos vermelhos do diabo. Ela não se lembrava do rosto, de quem era. Mas era um momento de que ela se lembraria durante toda a sua vida. Por isso decidi que mataria todos os olhos vermelhos e os deuses que os criaram. E para o fazer, tenho de me tornar um salvador. Voltou-se para o general. Parece cansado, não parece estar nada bem. Ele não parecia bem, precisava de descansar após a sua varredura. Mas ele simplesmente disse-lhe para não se preocupar e foi ele próprio à sede para relatar o trabalho realizado. Com profunda surpresa, perguntou ele: não vai para a sede? Eles separaram-se. O general disse que tinha algo a aprender na aldeia. Mas o seu corpo estava enfaixado e a ligadura estava coberta de sangue. Ele tirou o amuleto. Os raios brilhantes do sol brilharam-lhe. Ele abriu-a e havia uma fotografia de uma bela rapariga. Aparentemente, ela era aquele que queria encontrar na aldeia. O seu nome era Kera. Estas foram as suas últimas palavras. Uma ferida no seu corpo. Aparentemente, estava infectado com magia divina. Ele olhou para o retrato da mulher, querendo ver o seu rosto. O seu olho direito já tinha caído sob o controle dos deuses. Estava a começar a brilhar uma cor vermelho-sangue. Agarrou a sua cabeça para pelo menos adiar o momento. As pessoas começaram a ficar entusiasmadas com o seu regresso. Começaram a vender mercadorias com desconto. Afinal, tinham reunido muitas pessoas e ao oferecerem tais coisas, podiam obter bons lucros. As crianças que não tinham visto todo o horror de há 7 anos atrás estavam a brincar à apanhada. A Aira ficou encantada com a forma como o dia terminou. Graças ao regresso dos heróis, eles conseguiram vender todos os ovos. Todos estavam tão animados quando os socorristas regressaram. Claro que sim. A rapariga aplaudiu. As aldeias do norte podem agora viver em paz, durante algum tempo. Uau! Fizemos muito dinheiro, até 57 peças de ouro. Ela não se entusiasmou e estava a contar o dinheiro. O tipo exalou. E nós também tivemos tantos problemas. O sorriso nunca lhe deixou o rosto. Não se pode passar sem ele. O importante é que o resultado é bom. Não é? Já há muito tempo que não tinham tanto dinheiro. De repente, ela sugeriu que eles tivessem carne para o jantar. O rapaz estava muito feliz, pensando bem, eles já a comiam há meses. Estavam a brilhar de felicidade. Quem me dera que pudéssemos fazer isso todos os dias. Mas não durou muito tempo. Algo desabou à volta da praça. As pessoas começaram a gritar em pânico. Os guardas estiveram lá imediatamente. O povo gritou: corram! O mal está lá fora. Não quer que eles encham o lugar. O guardião decidiu tranquilizar toda a gente. Nós, os defensores, podemos tratar disso. Civis, corram para o centro, lá podem abrigar-se. Ele virou-se e ficou chocado com o que viu. O seu general apareceu perante eles, só que ele já era um monstro. Ele não era nada como aqueles que tinham atacado a cidade. O seu corpo ainda se parecia um pouco com o de um humano, mas em vez de pernas, tinha crescido grandes tentáculos. E os longos feixes de ossos que ele usava como armas. Já tinha tirado um par dos defensores. Foram trespassados por estas espadas. Os homens começaram a combatê-lo. Bateram-lhe nas pernas. Precisamos de lhe furar o coração, mas para o apanhar precisamos que ele caia. Empurram as suas lanças para a parte inferior do seu corpo mutante. Sangue derramado pelas feridas. Ele apenas olhou para baixo. Não magoou como se tivesse sido mordido por um mosquito. Ele derrotou todos aqueles que o atacaram em segundos. Eles imploraram por misericórdia apenas para que ele não os matasse. A este ritmo, a aldeia do norte será destruída. Temos de resistir até os salvadores chegarem. Essa era a sua única tarefa. Trespassaram-no com lanças, mas em vão.
Os braços de todos os que ele tinha conseguido consumir começaram a sair do seu corpo. Um dos guardas assustou-se e simplesmente largou a sua lança, começou a fugir do campo de batalha. Os seus camaradas gritaram-lhe: "O que estás a fazer?" Mas antes que pudesse escapar, a sombra de uma grande pata apareceu no seu corpo. As patas do monstro e ela apenas o esmagou. Já não havia uma mancha molhada dele. Este general mutante parecia um centauro, com muitas lanças de osso, e no lugar do seu braço estava uma enorme espada. Gritou Aira: "Bel, também precisamos de sair daqui. Temos de sair daqui agora." Mas a rapariga apressou-se a avançar. Ela agarrou a lança caída e quis acabar com ele ela própria. Ela defendeu a criança que passava a correr, o monstro queria apunhalá-lo, mas ela parou o golpe. A Bel esquivou-se muito bem a todos os seus ataques e aproximava-se do corpo do general. O ataque com a espada foi muito próximo, mas ela esquivou-se ao ataque. Ela subiu e saltou-lhe em cima, usando-o como adereço. E assim a sua lança estava perto do seu coração. Ela apressou-se com um grito para a destruir. Mas o monstro agarrou-a com os seus ossos e imobilizou-a. Não era que ela não se pudesse mexer, não conseguia respirar. O corpo mutante tinha uma boca enorme que costumava devorar as suas vítimas. Era muito assustador, com um grande número de dentes à sua volta. Havia medo nos seus olhos, prestes a terminar a sua vida aqui antes mesmo de poder tornar-se uma salvadora. Mas de repente a Aran cortou os ossos num só golpe. Não tinha nenhuma arma nas mãos. Mas os seus olhos estavam a deixar uma luz vermelha. Ele libertou-a daqueles grilhões, ela caiu no chão sem se aperceber do que estava a acontecer. A cauda do tipo estava a sair de debaixo da camisa. E ele estava numa pose estranha. Da última das suas forças, disse ela: "Aira, é você." Uma orelha espreitada debaixo do seu pelo, como um cão ou um lobo. Ele gritou com ela: "Não seja tão imprudente. Fuja das crianças e fuja daqui. Deixem-na comigo." Mas ele não lhe quis mostrar a cara. "Mas como posso deixá-lo aqui sozinho?" Ela gritou de volta para ele. "Não se preocupe. A única coisa que o pode deter agora. Um monstro como ele." Ele virou-se para ela. Os seus olhos estavam tão vermelhos como os de um general. Mas ele estava em completo controle do seu corpo e não queria magoar nem um pouco as pessoas comuns. Ela perdeu o controle de si mesma. Ela estava muito assustada. Ela não podia imaginar que a sua amiga também era um monstro. Ele olhou para ela como se fosse a última vez. E seguiu-se uma luta feroz.